Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Guilherme Assunção, sou psicólogo, psicoterapeuta, trabalho com abordagem centrada na pessoa há mais de 10 anos, atendendo jovens, adultos e idosos. E uma outra parte da minha atividade profissional tem sido dedicada à temática das pessoas adultas que foram abusadas sexualmente na infância e adolescência. Esse é o segundo episódio do podcast da Lama Luz, e no primeiro episódio eu apresentei um pouco o que seria esse podcast, como também me localizei, dizendo que a minha dedicação a essa temática tão específica não é somente por um interesse profissional, um interesse acadêmico, mas sim porque eu também sou uma pessoa adulta que passei por algumas situações de abuso sexual, tanto na minha infância quanto na minha adolescência, em contextos diferentes, situações diferentes. E ao longo desses últimos anos, 5, 6 anos que eu tenho me dedicado mais a isso, eu tenho reconhecido o número enorme de pessoas adultas que passaram pela situação, só que a gente não fala muito sobre esse tema. O abuso sexual já é muito silenciado e a temática das pessoas adultas ainda mais. E o episódio de hoje vai ser sobre isso, do porquê que é importante a gente falar das pessoas adultas que foram abusadas sexualmente. E, tal como eu fiz no primeiro episódio, acho que vou fazer em todos, eu queria começar fazendo um alerta de gatilho. Esse alerta de gatilho é para lembrar você que está me escutando que é importante você ter um cuidado ao estar escutando esse podcast. Vamos estar falando de situações complexas, situações profundas que trazem muito sofrimento e que podem mexer com muitas coisas dentro de você que está escutando, seja se você tiver passado por alguma situação de abuso, seja por você conhecer algum familiar, ou seja porque você é uma pessoa sensível, é uma temática bem indigesta. Então é importante que você possa, se eu estou fazendo um podcast, é porque eu sinto que é importante falar sobre essa temática, mas que você possa fazer isso a partir de um lugar de cuidado, de você ir observando o que é que se passa dentro de você. E o bom do podcast é isso, né? Se você estiver sentindo alguma coisa, se estiver muito desorganizado, você pode parar de escutar e voltar em outro momento. Enfim, é um lugar de você se cuidar nesse acesso, tá bom? Então, é isso. E falar sobre essa importância, de alguma forma me remete a falar um pouco sobre como é que eu cheguei até o reconhecimento dessa demanda, das pessoas adultas. Esse reconhecimento é curioso ver ele, como ele se deu, porque apesar de eu ser uma pessoa adulta que passei por situações de abuso e carreguei várias marcas ao longo de muito tempo na minha vida a partir dessa experiência, eu não tinha uma noção, não tinha uma ideia de fazer um projeto específico para isso. Eu não tinha um reconhecimento da relevância social que isso que eu tinha vivido individualmente tinha. Por quê? Porque, a gente vai conversar um pouco mais, é o tal do muro do silêncio, que eu vou falar muito aqui nesse podcast. Então, assim, na verdade, eu só fui entender que era importante falar sobre isso quando eu estava à frente de um projeto social. No ano de 2010, eu comecei a coordenar um projeto social que trabalhava com a temática do abuso sexual com criança e adolescente numa comunidade daqui de Recife. Então, eu comecei a trabalhar nesse projeto e comecei a trabalhar muito com criança e adolescente. O foco era esse, prevenção e combate das situações de abuso e exploração sexual contra criança e adolescente. Mas nesse projeto eu comecei a ter acesso a muitas histórias de pessoas adultas que tinham passado por isso. Então, quando eu fazia na comunidade algumas atividades que falava com pais das crianças da creche, das escolas, fazia atividade no posto de saúde, alguma coisa assim, era muito comum que viessem pessoas adultas conversarem comigo no final da reunião para falar de que elas também passaram por aquela situação do abuso sexual na infância e adolescência delas. E aí eu comecei a escutar muitos relatos. E assim, me chamou muita atenção. Apesar de eu saber das minhas dores, me chamou muita atenção ver a quantidade de pessoas. Porque eu fiz muitas reuniões dessas, fiz muitas, inúmeras. E todo final de reunião eu já esperava que viessem pessoas adultas falar comigo. E elas vinham e eu ia só tendo acesso a esses dados, a essas histórias, a essas dores. E uma coisa que me chamou a atenção foram 2 pontos, assim.
Um foi o tempo decorrente da violência, assim, ou seja, pessoas que estavam com seus 30, 40 anos, 50, elas estavam falando de situações da infância delas. E aquele tempo, fazia muito tempo que elas já tinham passado por aquilo e como a dor era muito grande. A dor era muito intensa. E assim, isso me fez entrar em contato com minha própria situação, que carregava marcas e tal, mas eu comecei a ver como isso não era uma experiência só minha. E uma outra questão, diferente da minha, foi que muitas pessoas que falaram comigo na comunidade, elas falaram que era a primeira vez que elas falavam sobre isso. Então eu comecei a pensar, caramba, tem muita gente que passou por essa situação e que não fala sobre isso e que carregam dores que já duram há muito tempo. E onde é que essas pessoas falam sobre isso, né? Ao reportar para mim, eu falei um pouco sobre isso no primeiro episódio, a reportar para mim, para minha experiência, eu faço terapia desde os 13 anos de idade. Então, comecei a falar essa temática, tocar nela, porque o acesso foi sendo gradativo, desde os meus 15 anos, que foi quando eu comecei a perceber o impacto disso na minha vida. Então, mas aquelas pessoas estavam falando que era a primeira vez que elas contavam para alguém sobre aquilo. Eu dizia, caramba, esse tempo todo de silêncio, o que é que isso gerou na vida das pessoas? Qual é o efeito de tanto silêncio, de tanto sofrimento guardado, que tantas coisas aconteceram ao longo da vida dessas pessoas, as pessoas nem conseguiam falar sobre isso, sabe? Então, esse dado para mim foi muito significativo. Eu falei, eita, tem muita coisa guardada. Paralelamente a esse trabalho na comunidade, eu também, desde a primeira semana que eu me formei, que eu atendia no consultório, né, particular. E essa prática foi super importante também para eu poder ampliar o meu olhar acerca da temática, que eu comecei a receber algumas pessoas no consultório particular que também falavam dessa experiência do abuso. E isso é bem importante por quê? Porque eu estou falando muito da comunidade, não vou falar mais, mas eu poderia talvez ter pensado bem preconceituosamente que as pessoas da comunidade falavam sobre isso porque, sei lá, o pessoal da comunidade que faz isso, né? Ah, todo mundo aí se abusa, todo mundo, enfim, é coisa da comunidade. E uma fala bem preconceituosa. Mas ter esse trabalho na comunidade também, atendendo particular, fez com que eu pudesse perceber, como algumas pesquisas mostram, que infelizmente o abuso sexual ele atinge a todas as pessoas, de todas as classes sociais, de todas as raças, enfim, todos os credos, homens, mulheres, enfim. E isso me fez abrir o olhar para dizer assim, eita, isso não é uma coisa específica de um grupo só, né? Então esse trabalho como psicoterapeuta pôde ampliar também esse olhar. Outro ponto que para mim foi muito significativo nesse reconhecimento de demanda diz respeito às políticas públicas. Durante a época que eu estava coordenando esse projeto social na comunidade, eu estava fazendo uma pós em psicologia social e comunitária. E durante essa pós eu tive uma cadeira de políticas públicas, um tema que eu não ouvi muito falar na minha graduação na Federal aqui de Pernambuco. E nessa cadeira de políticas públicas eu pude entender um pouco o histórico de algumas políticas, o desenvolvimento de algumas políticas, e eu me interessei muito também em poder entender como é que foi o desenvolvimento de algumas políticas que, no momento presente, são importantes para o desenvolvimento de ações de prevenção e combate do abuso sexual contra criança e adolescente, no momento presente, né? E aí eu fui entendendo que muitas das políticas que hoje em dia são importantes, elas não existiam há muito tempo atrás, ou elas existiam de maneira muito incipiente. E isso foi muito significativo para mim, por quê? Porque eu estava na comunidade, e nessa comunidade eu estava vivenciando todos os desafios que era trabalhar com a temática do abuso sexual no momento presente. Então, muitas pesquisas mostram que um grande número de abusos sexuais cometidos são praticados dentro da estrutura familiar da criança e do adolescente, então uma dinâmica intrafamiliar. E nem sempre é tão fácil você conseguir entrar na intimidade dos lares para conseguir identificar uma situação de abuso, notificar, denunciar e por aí vai. E então vivi essa dificuldade e via também, quando eu comecei a ver esse olhar mais histórico, eu via que atualmente com uma série de políticas, de instituições, enfim, de evolução no olhar da criança, do que é uma criança ou adolescente. Antes do Estatuto da Criança e Adolescente, a criança nem sujeito de direitos era. Então, tiveram muitas modificações ao longo desses últimos anos, últimas décadas talvez, que
são muito importantes para poder trabalhar atualmente com criança e adolescente. Porém, ainda assim, com todo esse aparato, ainda é difícil. Não é à toa que o abuso sexual é uma das violências mais subnotificadas que existe no nosso país, talvez no mundo. Então eu pensava, e aí eu estava vivendo esses desafios e escutando relatos de pessoas adultas que foram abusadas sexualmente há 20, 30, 40 anos. E eu pensava, como é que essas pessoas conseguiam, qual foi o contexto que essas pessoas conseguiram falar ou não das suas dores, né? Já falei que muitas delas falaram pela primeira vez. Então, qual foi o contexto em que aqueles abusos aconteciam? Antes, lá atrás já aconteciam abusos sexuais. E o que é que era dado de resposta para essas crianças? Ou era visto, não era visto, o que era feito, o que não era feito e tal? Então, assim, escutei alguns relatos bem difíceis de o que é que aconteceu quando alguém soube, quando familiar, quando chegou no juiz de uma cidade do interior. Então, algumas intervenções que eu olhei e falei, caramba, antigamente as pessoas não sabiam o que fazer com isso. E fiquei muito preocupado, porque isso me parece que é uma dinâmica muito estrutural da sociedade, que faz com que essas pessoas que passaram por violência não tiveram onde procurar ajuda. E ainda nesse ponto de políticas públicas, já vindo para o presente também e colocando um dos motivos a mais do porque é importante falar sobre as pessoas adultas, diz respeito a esse ponto, aonde procurar ajuda. Porque eu acabei de falar que as pessoas lá atrás não tinham, mas as pessoas atualmente também não têm. Começou a me angustiar muito isso no projeto, esse projeto Era Uma Vez na Comunidade, e inclusive no Revelando Ser, foi um motivo de desafio de a gente pensar como lidar melhor com isso, que é muitas vezes não ter para onde encaminhar as pessoas que são adultas e que procuram algum tipo de ajuda psicológica, enfim. E isso é uma lacuna que vem desde a questão mais da política pública, porque durante o tempo da comunidade eu fiquei muito atento ali ao Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual Infanto-Juvenil, que é um marco legal super importante para nortear as ações de prevenção e combate. E esse plano foi criado ali em 2000, teve uma revisão em 2010, e no eixo de atendimento ou atenção, eram previstos ali atendimentos às crianças e adolescentes, logicamente, que foram vítimas de violência, as famílias dessas crianças e adolescentes, que eu acho muito importante, muito significativo, e também os autores da violência, que eu também acho um trabalho muito significativo. E essa pessoa adulta, ela não aparece nesse marco legal que é tão importante para se falar sobre a questão do abuso sexual contra a criança e adolescente. E essa pessoa adulta, ela não é mais uma criança e adolescente, mas ela viveu uma experiência, muitas vezes traumática, daquela situação quando ela era criança e adolescente, e ela cresceu dentro desse ambiente, muitas vezes de violência. E hoje em dia ela é uma pessoa adulta, e onde ela procura, né, espaço para falar sobre isso? Onde ela procura um lugar público de qualidade, acessível, para ela poder falar sobre essa dor. Nessa época, uma pessoa próxima a mim, uma mulher adulta, né, que foi abusada sexualmente na infância e adolescência, ela me disse que ela procurou um centro de referência que dá suporte a mulheres vítimas de violência aqui na cidade do Recife. E quando ela falou da situação dela, ela queria falar sobre as dores que ela carregava dessa infância também. E a resposta que ela teve foi que uma pessoa disse para ela que eles só trabalhavam com pessoas que tivessem em situação de violência. E de fato, ela não estava em situação de violência naquele momento que ela estava procurando, mas ela estava precisando muito de um espaço que pudesse acolher ela, falar de uma situação de violência que ela tinha vivido e que estava presente com ela até os dias de hoje. Então ela não estava em situação de violência concreta naquele momento, mas ela estava carregando uma série de sintomas e tal que ela sentia muito presente no momento, só que ela não pôde ficar lá. E isso me preocupou muito, sim, me preocupou muito porque onde essas pessoas vão procurar ajuda? Eu tive o privilégio de nascer numa família que tinha condições financeiras e que reconheciam a importância de uma psicoterapia. E não foi nem pelo abuso que a minha família me colocou em contato, minha mãe me colocou na terapia. Ela nem sabia, eu nem lembrava,
Mas eu tive acesso a esse serviço que pôde me ajudar muito a poder entender a importância de trabalhar minhas questões e foi fundamental para a minha vida. E segue sendo esses processos de autoconhecimento até hoje. Mas isso custava. E essas pessoas estavam na comunidade, para onde é que eu encaminhava elas? Encaminhava elas para onde? E aí isso puxa uma outra questão que tem a ver com esse muro do silêncio. A gente está falando de políticas públicas aqui, mas agora eu vou falar de uma outra coisa que tem uma relação próxima, que é a questão do ambiente acadêmico, né? Muitas políticas, elas são criadas a partir de uma mobilização da sociedade e muitas vezes também a partir de pesquisas que vão mostrando a relevância de determinadas temáticas, determinados tipos de violências com grupos e tal. Então tem ali um caldeirão ali fervendo, seja sociedade civil, sociedade acadêmica e tal, e que mostram a importância de uma temática e que vai desembocar num tipo de política pública. Então, assim, na minha graduação, eu não ouvi falar nada sobre abuso sexual, nem com criança e adolescente. Na pós, eu ouvi falar sobre abuso sexual com criança e adolescente, mas não ouvi falar das pessoas adultas que foram abusadas sexualmente. E essa importância, como eu falei, veio com a comunidade. E eu acho que esse muro do silêncio que existe, o abuso sexual em si com criança e adolescente já tem um grande muro do silêncio em volta dele, mas as pessoas adultas, elas ainda estão mais silenciadas, mais invisíveis, porque nem é previsto que tenha atendimento para ela. A questão da pesquisa, existem alguns artigos, existem alguns livros, dissertações e tal que falam sobre temática, mas não tem um dado tão robusto assim, até porque é um pouco difícil mesmo, né? Uma criança chega ali num serviço com 5, 6, 7 anos e vai ter algum tipo de intervenção e ver como é que ela tá lidando com aquele tipo de violência, família e tudo mais e tal, mas muitas vezes essa criança não vai sendo acompanhada durante a vida dela para poder entender o que é que aconteceu ao longo da vida dela, qual foi o impacto disso a longo prazo para ela, quem aquela criança vai se tornar quando ela for adulta. Muitas vezes esse dado a gente não tem. Então, a falta desse ambiente, dessa presença dessa temática das pessoas adultas no ambiente acadêmico, eu acho que também favorece para que a gente não consiga ter uma visualização do quão é importante trabalhar com isso. E eu acho isso um ponto bem forte, assim, na questão do muro do silêncio, sabe? Porque eu tenho escutado muitos relatos de pessoas que procuraram psicólogos ao longo do tempo aí para falar sobre suas feridas do abuso sexual e tiveram intervenções que, vou falar por hora, não foram nada terapêuticas. E isso é algo muito significativo, porque de fato, além do psicólogo ser um ser humano que vive dentro de uma estrutura que silencia sobre abuso sexual, a gente também não fala muito sobre isso na academia e pode ser que o psicólogo ou psicóloga não consiga acolher da maneira que é necessário quando uma pessoa adulta chega. E eu vou falar para você que está me escutando agora que muitas vezes, quando uma pessoa adulta resolve sair do seu silêncio, ela precisa mobilizar uma quantidade de forças que talvez muitas pessoas nem imaginem, porque são muitos anos guardados, são muitos anos de silêncios guardados, de segredos, de sofrimentos e tal, e quando a pessoa guarda isso muito tempo, ela porque tem muito receio do que é que pode acontecer se isso vier à tona, e quando ela procura algum profissional para falar sobre isso, é tão significativo, é tão importante que esse profissional esteja preparado para poder saber o que fazer com aquela demanda, porque se ele não faz, é muito possível que essa pessoa se sinta ainda sozinha, ainda isolada, julgada, culpabilizada, enfim, todo esse processo que tem a ver com machismo também, enfim. E que depois dessa procura de socorro, de ajuda, essa pessoa possa se sentir ainda mais com o segredo enterrado dentro dela, ainda mais devolvida ao muro do silêncio e ela talvez nem procure mais ajuda. Então, assim, é muito significativo. Por isso que nesse momento eu estou muito motivado a estar falando mais sobre essas questões. Quero, daqui para frente, vou começar a fazer alguns cursos e tal. E também chegar nesse público de falar com os psicólogos, psicoterapeutas, enfim, pessoal da área de saúde, porque é muito importante que a gente possa estar atento a toda essa dinâmica que acontece, sabe? Tem uma metáfora que eu criei a partir de uma experiência que minha esposa, Isabel, ela trouxe para mim, porque a Isabel é psicóloga também e ela fez residência num hospital aqui de Recife. E nessa residência ela fez um rodízio que foi na cardiologia pediátrica. E ela me trouxe uma situação que ela vivenciou lá e aquilo serviu como uma metáfora do que eu penso que é a situação das pessoas adultas que foram abusadas sexualmente na infância e na adolescência.
ela falou para mim que algumas crianças, elas nascem com cardiopatias congênitas. E muitas dessas crianças, infelizmente, não sobrevivem. Mas algumas dessas crianças, não sei se muitas, enfim, espero que também tenham mudado isso, mas algumas dessas crianças, elas sobrevivem e elas se tornam pessoas adultas. E elas são pessoas adultas que têm algum tipo de adoecimento, algum tipo de problemática que vem desde nascido ou desde que eram muito crianças. Não sei todos os quadros. E uma coisa que chamou atenção para ela e que me chamou atenção também é que muitas vezes essa pessoa adulta ela fica com um certo limbo sem saber muito bem qual profissional que vai atender ela em termos de cardiologista, né? Porque muitas vezes tem um cardiologista que atende adultos que ele conhece muito bem de funcionamento do coração de pessoas adultas. E tem um cardiologista pediátrico ali que conhece do funcionamento do coração de uma criança, né? E criança ali, não sei se é adolescente também. Mas essa criança que nasceu com uma dificuldade e que se tornou uma pessoa adulta, ela tem uma situação que ela é uma adulta, mas que vem desde muito tempo. Então, é como se o cardiologista que atende adulto não conseguisse compreender a complexidade desse quadro e é como se o cardiologista pediátrico também não conseguisse acompanhar até muito longo prazo, assim, o que é que acontece com essa pessoa, porque é uma situação específica, né? Então, assim, eu sinto que as pessoas adultas também acontecem isso, né? Muitas vezes você pode ter pessoas, profissionais disponíveis para trabalharem com pessoas adultas que sofrem algum tipo de violência nesse momento presente. Então, é uma pessoa adulta que sofreu um tipo de violência e aí eu vou trabalhar com essa pessoa adulta. E aí, sei lá, você tem referência, mulheres, homens, enfim. E eu posso também ter, que bom que já tem muita gente que hoje em dia se dedica a trabalhar com crianças que passaram algum tipo de violência sexual na infância e adolescência, trabalhar com essas crianças. Mas muitas vezes a compreensão que vai se dando dessa criança que passou por ali e vai se tornando adulto, muitas vezes essa compreensão não existe. Então, por essa falta de compreensão que eu sinto que muitas dessas pessoas que me falaram, que procuraram profissionais de psicologia, não tiveram uma abordagem adequada para o sentimento delas, para o sofrimento delas, por essa falta de conhecimento mesmo acadêmico. Logicamente, né? Não só isso, mas também porque elas são também influenciadas por todo esse mundo do silêncio que acontece estruturalmente, né? É importante que a gente entenda que é uma coisa que aconteceu, que existia antes da gente nascer, que de alguma forma influenciou nossa educação e nossa vivência da sexualidade, do que é família, enfim. E é uma coisa que precisa ser desconstruída, que está dentro de todo mundo. Assim, a dificuldade que as pessoas têm de falar sobre abuso sexual não é uma coisa de um grupo específico, não é uma coisa que começou porque alguém não quer. Todo mundo, de alguma forma, é atravessado por isso. E as pessoas adultas, elas... Eu sempre tenho essa imagem, né? Eu falo do muro do silêncio. É como se toda pessoa adulta que passou pela experiência de abuso sexual e não conseguiu cuidar dessa experiência, é como se ela virasse um tijolo a mais no muro do silêncio. Ela vira um tijolo a mais... É possível que ela vire, não vamos ser taxativo, mas é possível que ela vire um tijolo a mais porque ela muitas vezes não consegue nem falar sobre esse conteúdo. E ela não consegue muitas vezes nem olhar para essa ferida. Então, se por acaso ela tem acesso a algum tipo de relato desse tipo, pode ser que ela não saiba o que fazer. Imagina que essa pessoa adulta hoje em dia é uma mãe ou é um pai que está à frente da educação de novas crianças. Imagina que essa mulher ou esse homem é um professor, é um educador, ou sei lá, alguém que... Qualquer pessoa que esteja numa situação de poder ou não, porque pode ser que nem seja, pode ser que, sei lá, se eu sou colega de trabalho de alguém que está ali, nem mesmo no mesmo nível hierárquico, que alguém comenta comigo alguma coisa, pode ser que eu fale alguma coisa, não fale e tal. Então, por isso que eu digo, trabalhar com abuso sexual, pensar sobre ele, é uma temática para todo mundo, porque todo mundo em algum nível entra em contato com essa demanda. Mas se eu sou uma pessoa adulta que passei por isso e eu não me trabalhei, é muito possível que eu não consiga ter abertura para deixar com que esse tema apareça de novo na minha frente. Seja lá de onde ele venha. Seja no fato de filhos ou filhas minhas estar passando por alguma situação ou alguém próximo da família e tal. Então, fica ali um segredo. Então, muitas vezes, quando não rompi o meu próprio segredo, é possível que esse segredo continue se mantendo na sociedade. Então, assim, é muito importante
trabalhar com as pessoas adultas, é muito importante que elas possam ter condições de olharem para os seus próprios fantasmas para poder, talvez, se elas entrarem em contato com o fantasma de outras pessoas, elas possam, no mínimo, não julgar, no mínimo, não reproduzir a violência, de culpabilizar, de minimizar, de fazer de conta que não existe, de silenciar e tal, como se ela pudesse, de alguma forma, não ser reprodutora de tantas coisas que existem nesse muro do silêncio. Eu vou falar mais do muro do silêncio nos próximos episódios. Então, é difícil para essa pessoa adulta, quando ela não trabalha. No podcast do Revolt Centro falou um pouco sobre isso, e eu lembrei de uma música do Djavan, que eu tô lembrando dela agora, que é aquela Esquinas, né? Que ele fala, sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar. Sabe lá, né? Então, muitas vezes, uma pessoa adulta que foi abusada sexualmente, ela carrega algumas marcas que, se ela não cuida, quando ela estiver diante de outras pessoas, é muito difícil para ela dar para as outras pessoas o que ela não conseguiu receber. Então, se ela não foi acolhida, se ela não pôde falar, se ela foi julgada, culpabilizada, tá? Como se aquele trauma tá ali dentro dela, e quando aquilo chega perto dela de novo, é como se ela não conseguisse ter uma disponibilidade para poder, talvez, ter uma postura que seja mais facilitadora. Não é que todo mundo tem que ser terapeuta, psicólogo e tal, mas até, muitas vezes, escutar alguém, e por mais que ele desorganize você de alguma forma, você não sabe o que fazer, mas ajudar essa pessoa que falou para você, ou uma criança, um adolescente, uma pessoa adulta, a procurar ajuda, a reconhecer que é legítimo falar sobre aquilo e tal. Então, é possível que essa pessoa adulta, ela se feche, ou ela feche o outro. Eu não consigo lidar com aquela dor, então por favor não fale dessa dor também, porque eu não consigo nem lidar com a minha e tal. Então, assim, é muito significativo. Eu sinto que trabalhar com as pessoas adultas é uma forma de desconstruir de maneira mais estrutural esse muro do silêncio, como também é uma forma de prevenir que novas situações de abuso aconteçam. Então, muita gente fala sobre isso, sobre o quanto a educação sexual é importante para poder prevenir que novos abusos aconteçam e tal. E muitas vezes, para uma pessoa adulta que não trabalhou muito essa situação, pode ser difícil para ela abrir espaço para a educação sexual. E é isso, pessoal. Eu vou finalizando esse segundo episódio, só trazendo uma intenção de que você que está me escutando possa reconhecer realmente a importância de falar sobre as pessoas adultas, sabe? Seja você uma pessoa que passou por essa situação ou não. Não é porque é o público mais importante, não é porque é o público que mais sofre. Eu sempre digo, onde eu falo, que sofrimento não se mensura. Então não é uma questão de que os adultos sofrem mais do que as crianças, os adultos são mais importantes que as crianças. Não, mas com certeza tem sido o público mais invisibilizado, né? Eu conheço muitas pessoas que passaram pela situação de abuso sexual e que eu não fazia ideia, e só soube que elas também tinham passado depois que eu falei primeiro, né? É importante que a gente possa reconhecer que essa dor é significativa. Não é porque o tempo passou que ela deixou de ser importante. Não é porque o tempo passou que ela tá curada. Não é porque a pessoa já não tá mais viva, o abusador, a abusadora já morreu, que não é mais importante. Enfim, quando eu fiz alguns cursos no ano de 2020, eu acho, onde eu fiz uma leve brincadeira séria com os participantes do curso, era online, né? E eu passo a animação de uns 20 minutos e pedi que elas esticassem o braço com um copo d'água que elas estavam bebendo no momento e assistisse a animação todinha com esse braço esticado. E você pode experimentar aí pra ver o que acontece com você, mas a questão é que todo mundo começou a sentir aquele copo pesando muito. E no final fiz essa reflexão, né? Quanto é que pesa esse copo, né? E a resposta que eu trouxe pro pessoal é que o peso desse copo também vai depender do quanto de tempo você está segurando ele da mesma forma. Do quanto de tempo você está parado com esse sofrimento guardado. E então as pessoas adultas trazem esse desafio. E que bom que a gente pode construir espaços que deem luz, né? Nessa situação. Bem, é isso, pessoal. Espero que tenha feito sentido para vocês. Quem quiser conhecer mais sobre a temática, pode me seguir lá no Instagram, né, que está aqui na descrição do podcast. Como também pode mandar algum e-mail pro dalanmaluz@gmail.com, tudo junto, né? Mandar alguma sugestão, crítica, compartilhar alguma coisa. Enfim, estou por aqui. A gente se encontra no próximo episódio. Um abração para todo mundo e até mais.